Ressurreição. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, setembro de 2007. A ressurreição. Irmãos, venho lembrar-los do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda preservais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitas debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a todas as coisas lhe sujeitou, porque Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que o corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada um das sementes, e o seu corpo apropriado.
Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra as das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até sobre estrelas e estrelas há diferentes de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não o primeiro o espiritual, e sim o natural, pois depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e, como é homem celestial, tais também é os celestiais. É assim como trouxemos a imagem do que é terrenos, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 58. Introdução. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós também não teríamos direitos de ressuscitar. A ressurreição de Jesus é a base da nossa ressurreição, porque todos que receberam Jesus como seu Salvador e Senhor adquirem o direito à ressurreição e consequente vida eterna. Além disso, quando aceitamos o governo de Jesus em nossa vida, temos o privilégio de uma vida abundante aqui na terra. João, capítulo 10, verso 10. Há uma grande diferença entre a vida daqueles que se entregaram a Jesus e servem a Deus e a vida dos que o rejeitam. E há uma diferença ainda muitíssimo maior entre a morte do crente em Jesus e a morte do ímpio. Aquele que não reconhece Jesus como Filho de Deus e o rejeita como único e suficiente Salvador, além de usufruir a paz que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Quando se enfrenta a morte de um ente querido, evitando-se as manifestações de desesperos inúteis, a crucial diferença entre morte do crente e a morte do ímpio é a esperança da ressurreição, porque o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Segundo as Escrituras, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que habita em nós é que vai nos ressuscitar. Quando nos referimos ao milagre de Jesus, ao chamar Lázaro, morto há 4 dias, para fora do túmulo, dizemos que Jesus ressuscitou Lázaro. Na verdade, ele foi revivificado, ou seja, recebeu a capacidade de viver novamente, tanto que morreu certo tempo depois. Quando houver a ressurreição, nunca mais haverá morte, e todos os salvos experimentaremos a ressurreição. Não importa que tipo de vida a pessoa teve antes de se entregar a Jesus, desde que tenha recebido a Jesus como seu Salvador, ela subirá com Jesus quando ele voltar e arrebatar a igreja.
Neste dia, ele não pisará na terra. Nós, os salvos, é que iremos ao seu encontro. Antes, porém, os mortos que em vida aceitaram Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 17. Aqueles que vão experimentar a primeira ressurreição serão privilegiados com alegria especial, um gozo indizível, uma dádiva que somente eles receberão. É como se fôssemos morar em um esplendoso castelo com o rei e seu filho. Experimentar a primeira ressurreição é participar das bodas, do banquete de recepção. Contudo, aqueles que chegassem no dia seguinte, apesar de também terem o privilégio de morar ali para sempre, teriam perdido a festa na presença do Rei. Isso significa que aqueles que não subirem na volta de Jesus poderão ser salvos, mas não terão o gozo de participar da primeira ressurreição. Então, na primeira ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitarão, e todos os salvos vivos subiremos para o encontro do Senhor nos ares. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Haverá salvação também durante o período da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 7, verso 14. Os 144 mil judeus vão se converter, e muitas outras pessoas também se converterão até a segunda ressurreição. Doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição é a base fundamental para que possamos entender essa questão. Mas para entrarmos por caminhos errados de heresias, precisamos encontrar esse assunto na Bíblia. Assim teremos fundamentação bíblica para a nossa fé. Toda doutrina que não é baseada na palavra não tem aproveitamento algum. Os textos não devem ser usados como uma arma para atacar nossos semelhantes. Há algum tempo, houve uma campanha de conscientização de segurança no trânsito cujo slogan era: não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Muitas pessoas fazem da Bíblia uma arma, não para atacar o diabo, mas para destruir seus semelhantes. Aqueles que usam a Bíblia manipulando as palavras de Deus, isso me lembra uma certa cena do Jardim do Éden, e a transformam em uma arma contra as pessoas que esquecem de que podem se tornar vítimas dos seus próprios erros. Se ela for interpretada apenas com a nossa visão humana, se forem usados textos sem levar em conta o seu contexto, ela poderá ser mal interpretada e suscitar doutrinas erradas, sem fundamento bíblico. Todo texto fora do contexto pode ser um pretexto para a heresia, e se puder ser, será. A meditação na palavra de Deus deve ser sempre feita com oração aberta para a revelação de Deus, para o ensino do Espírito Santo, que nos ensina a respeito de todas as coisas. 1 João, capítulo 2, verso 27. A interpretação da palavra de Deus é simples. No entanto, existem muitas pessoas criando confusão, fazendo tantas alegorias bíblicas que desvirtuam o verdadeiro sentido. Muitas coisas são mesmo simbologia, mas não significa que tudo tem um sentido alegórico. A revelação da palavra de Deus é progressiva, semelhante ao nascer do sol. Às 5 horas da manhã começa a clarear e prossegue clareando, mas só teremos a luz perfeita ao meio-dia. Assim, no Antigo Testamento, a doutrina da ressurreição é uma doutrina progressiva, na qual encontramos apenas alguns vislumbres, tal como a revelação do Espírito Santo. Naquele tempo, o Espírito Santo atuava por intermédio de Deus o Pai. No Novo Testamento, encontramos Deus agindo por intermédio do Filho, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele se revelou à igreja. O santo não verá corrupção.
No livro de Jó, encontramos uma pergunta referente à vida humana que soa como uma suposição. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobristes na sepultura, e me ocultastes até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrastes de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos. Jó, capítulo 14, versos 12 a 15. O salmista Davi escreveu: Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmos, capítulo 16, versos 9 e 10. Esta profecia foi aplicada diretamente a Jesus. É citada novamente no livro de Atos para ratificar a ressurreição de Jesus. Por isso também, em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu. Foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Atos capítulo 13, verso 35 a 37. O profeta Isaías falou sobre outros mortos e também sobre si mesmo ao dizer: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Isaías capítulo 26, verso 19. Vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Eis que era muito numeroso sobre a face do vale, eis que estavam sequíssimos, e me perguntou: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e poreis tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada um osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, eu vos farei subir das vossas sepulturas. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas. Ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, eu vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 37, versos 1 a 14. Esse texto tem o poder de acalentar nosso espírito quando enfrentamos uma situação difícil e, aparentemente, até impossível. O profeta foi levado a um vale cheio de ossos secos, sequíssimos e espalhados. Então, diante daquele quadro, o Senhor lhe perguntou se acaso poderiam reviver aqueles ossos. Ao que o profeta respondeu: Senhor, tu sabes.
Existem muitas ocasiões em que a melhor coisa que temos a fazer é dizer: Senhor, Tu sabes. Havia um fato, uma situação real, a desesperança. Havia um problema instalado e uma necessidade a ser suprida. Um monte de ossos ressequidos sobre os quais o Senhor ordenara ao profeta que profetizasse. Ezequiel deveria profetizar. Ele deveria declarar a palavra de Deus. Apesar dos ossos não terem aparelho auditivo, não poderem ouvir, enquanto ele profetizava, houve um ruído. Os ossos começaram a se mexer. O vento soprava, ligando-os uns aos outros. Quando o Espírito de Deus age, acontece uma ligação, um mover poderoso. Então vieram os tendões e os ossos ficaram ligados. Veio a carne e a pele. Contudo, eles permaneciam no vale e eram ainda cadáveres. Não havia vida neles, e o Senhor mandou que ele profetizasse ao Espírito, e este entrou naqueles corpos, fazendo-os reviver. Eles não ressuscitaram, e sim reviveram, porque eles haveriam de morrer novamente. Nas Sagradas Escrituras, a ressurreição sempre é mencionada como uma boa obra do Espírito Santo, e o Espírito e a Palavra sempre operam juntos para gerarem a vida sobrenatural. Maria recebeu a profecia do anjo e, obediente, permitiu que o Espírito Santo gerasse em seu ventre a semente de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, Salvador dos homens. Seremos como anjos. Certo dia, alguns saduceus se aproximaram de Jesus e o interrogaram a respeito da ressurreição, falando sobre a conhecida história da mulher que se casara 7 vezes. Naquela época, havia uma lei criada exatamente para preservar a herança e também o nome de uma pessoa. Se um rapaz se casasse e viesse a morrer sem ter gerado um filho, um irmão dele era obrigado a se casar com a cunhada para preservar a família. Era chamada lei de Levirato, lei pela qual, quando morresse um israelita sem ter filho homem, o parente mais próximo deveria se casar com a viúva. O primeiro filho homem desse casamento era considerado primogênito do primeiro marido e seu herdeiro. Deuteronômio capítulo 25, versos 5 a 10. Na história dos saduceus, a moça se casara e o marido morreu. Então o irmão mais velho, na ordem, teve que se casar com ela. Ele também morreu e não teve filho. E assim aconteceu com os outros. Por fim, a mulher morreu. Eles pensaram que poderiam confundir Jesus com esta situação. Eles perguntaram qual dos 7 irmãos seria o seu esposo depois da ressurreição, já que todos o haviam desposado. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e ressuscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Mateus capítulo 22, verso 23 a 33. Jesus foi muito enfático em mostrar a eles a doutrina. Nós também erramos sempre em função de 2 coisas: por não conhecermos as Escrituras, nem o poder de Deus. O Senhor disse sobre o povo de Israel, pelo profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Viste que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias capítulo 4, verso 6. Este é basicamente o grande conflito existente até hoje. Há muitas pessoas que conhecem as Escrituras, mas negligenciam o poder de Deus. Existem outras que sabem muito da Bíblia, mas não creem no poder do Senhor em curar os enfermos e libertar oprimidos. É preciso conhecer as Escrituras e também crer no poder de Deus. A família constituída de marido, mulher e filhos é uma bênção que Deus deu ao homem para desfrutá-la aqui na terra.
Porém, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos do céu. Mateus capítulo 22, verso 30. Jesus completou sua informação dizendo que, no céu, as pessoas serão como anjos no céu, para que eles pudessem entender perfeitamente. Cada anjo é uma criação absoluta. Anjo não se reproduz. O número de anjos que existe hoje é o mesmo que existia no dia em que Deus os criou. Hoje existe aproximadamente 5 bilhões e meio de pessoas no mundo, mas Deus não os criou. Criou apenas um casal, Adão e Eva. Todos os outros estavam neles. Anjo não se reproduz, porque anjo é assexuado. 1/3 deles acompanham Lúcifer. É como se existissem 3 bilhões de anjos e 1 bilhão desobedecesse. Quando saíram da presença de Deus, eles se endemoniaram, transformando em anjos caídos. Como todos nós estávamos de modo latente em Adão, quando ele pecou, todos nós pecamos. Contudo, temos a salvação por Jesus como o representante legítimo de toda a raça humana. Se deu em sacrifício de cruz com o Cordeiro de Deus sem defeito. Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, verso 13. Jesus é o Salvador todo suficiente, pois isto é o que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Mas cada anjo é um ser exclusivo, porque para haver salvação para cada anjo, precisaria de um Salvador para cada um. É um ponto que extrapola a nossa compreensão, ou seja, nós estamos ligados ao nosso corpo. O nosso espírito está ligado ao nosso corpo, e o nosso corpo exige muitas coisas. Exige comida, para que ele tenha vida, exige afeto e se reproduz. Mas o anjo exclui do seu querer, da sua vontade, toda a matéria. E Deus declarou não ser Deus dos mortos e sim dos vivos, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, entre outros, estarão vivos. A nossa grande dificuldade é que, ao mesmo tempo em que a eternidade não é uma quantidade de tempo, ela é qualidade de vida. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui, estamos também na eternidade. O tempo é apenas porque a Terra gira em torno do Sol. Se a Terra estivesse um pouquinho fora do eixo normal, ou um pouco mais distante, um dia talvez durasse um século. Dia e noite existem em função do lugar onde o planeta Terra está. A eternidade é algo completamente diferente. Ela independe da posição de qualquer astro. A eternidade tem muito a ver com a qualidade de dias, porque nossa vida com o Senhor será de total alegria. É como disse o salmista: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude da alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmos capítulo 16, verso 11. Foi por isso que Jesus disse que Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos, porque para eles todos vivem. Lucas capítulo 20, verso 38. Em outras palavras, para Deus não existem mortos. Somos salvos antes que o mundo existisse, ou seja, no plano eterno de Deus. Nós já éramos salvos, porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 1, versos 4 a 7. Assim como as multidões se maravilhavam da doutrina de Jesus, é preciso que o mundo se maravilhe da nossa doutrina, que é a de Jesus. A doutrina da ressurreição é a doutrina da vida eterna. Por isso, devemos ficar cheios de alegria, de regozijo. Veja outros textos bíblicos sobre ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente.
Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Daniel capítulo 12, versos 2 a 3 e verso 13. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, versos 39 e 40, versos 44 e 54. E eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Oséias capítulo 13, verso 14. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, verso 31. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram ressuscitaram. Mateus capítulo 27, verso 52. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a honra e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, verso 21 a 29. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro capítulo 3, verso 1 a 9. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. João capítulo 14, verso 19. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo pois profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria ao seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Atos capítulo 2, versos 26 a 31. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também este tem,
e de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos capítulo 24, versos 14 e 15. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. Os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Lucas capítulo 20, verso 35 a 38. A maravilhosa salvação. Não existe nada mais maravilhoso do que a salvação em Cristo, porque ela está totalmente associada à ressurreição, que por uma vez está diretamente ligada à vida eterna. Quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nossa vida é totalmente transformada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Não mais entendemos as coisas e vivemos apenas naturalmente, mas entendemos que tudo está relacionado ao espiritual, porque andamos sob a palavra de Deus. Ela nos orienta e pelo Espírito Santo aprendemos a vontade de Deus, crescendo em sabedoria e entendimento espiritual para que vivamos de modo digno do Senhor. É assim, obedecendo à vontade do Pai, que conseguimos agradar a Deus e frutificar em toda boa obra. E isso nos leva a crescer ainda mais no pleno conhecimento do nosso Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, verso 11 e 14. Fomos libertos do império das trevas. Agora pertencemos ao reino do Filho de Deus, como novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Não mais somos escravos do pecado, mas sim verdadeiramente livres, porque o Jesus nos libertou. João capítulo 8, verso 36. Quando entregamos nossa vida a Jesus, nosso procedimento deve sempre apontar para o Senhor. Embora as outras pessoas não digam abertamente, elas estão sempre nos observando. O mundo inteiro nos observa. É como se as pessoas dissessem: estamos de olho em vocês. Por isso, devemos ser exemplo de cristãos fiéis a Deus, para que aqueles que não conhecem a Jesus vejam o nosso proceder, a nossa vida plena, e se voltem para Deus. Devemos ser exemplos para que outros se acheguem a Deus, sem peso. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Todos os versículos nos ensinam profundamente e mexem com o nosso interior, porque nos desafiam a ser cada dia mais parecidos com Jesus. O texto abaixo é, como toda a palavra, muito profundo e muito estimulam a ser homens e mulheres de fé. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. O capítulo 12 da carta escrita aos Hebreus começa com a palavra portanto. Essa conjunção está aqui como uma ponte ligando o capítulo 12 ao 11, o chamado capítulo dos heróis da fé.
homens e mulheres que honraram a fé, e de outros que tiveram a graça de serem honrados pela fé. Quando lemos a história desses heróis, somos estimulados ao mesmo procedimento. São testemunhos, depoimentos que transformam em estímulos, uma propulsão que nos faz também querer ser e ter aquilo que eles foram e tiveram. Nós também temos à nossa volta uma grande nuvem de testemunhas, tanto de pessoas como de anjos do Senhor, e até mesmo de demônios. A Bíblia diz que os demônios ficam ao nosso redor nos vigiando. Assim está escrito no livro de Jó e também na primeira carta de Pedro. Precisamos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, verso 7. Homens dos quais o mundo não era digno. Há muita gente frequentando a igreja sem a menor ideia do que significa ser um discípulo de Cristo Jesus, sem o conhecimento do que vem a ser a mensagem do Evangelho. A história da igreja de Jesus é marcada pelo compromisso dos seus discípulos. A fé em Cristo também tem um compromisso como marca que acompanha o contexto histórico da igreja. Existem, para muitos, um evangelho leviano, descompromissado, um evangelho que não comunica as verdades eternas, mas apenas tenta satisfazer as verdades de cada um. Muitos vão à igreja apenas visando alcançar um desejo. Alguns que estão solteiros têm ido apenas em busca de casamento. Os desempregados em busca de emprego e outros com diferentes motivos e, se não conseguem de imediato, nunca mais voltam. Essas pessoas não sabem o que é perseverar no Senhor. A fé evangélica não é esse tipo de fé frívola. Não é uma fé marcada por misticismos e superstição. Pelo contrário, a fé evangélica aqui está firmada na palavra de Deus. É como a daqueles homens e mulheres chamados de heróis. Homens e mulheres de garra, de testemunho íntegro, pessoas cheias de paixão incontida pelo Senhor, muito além das fronteiras, muito além de qualquer limitação humana natural. A palavra diz que, em 2 anos, todo o continente asiático ouviu o testemunho de Jesus, numa época em que não existia nenhuma facilidade. Não existiam carros nem navios como os de hoje. Não existiam aviões, nem rádios, nem televisões, computadores, nem internet. Houve um impacto tremendo na Ásia. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Atos capítulo 19, verso 10 e 11. Aonde Paulo e seus companheiros chegavam, as pessoas diziam que eles eram os que transtornavam o mundo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui. Atos capítulo 17, verso 6. Outra versão diz: esses que têm impactado o mundo, ou ainda, esses que têm alvoroçado o mundo. O que falta muitas vezes no povo de Deus é exatamente a garra, o compromisso, essa vontade tremenda de ser obediente, essa paixão pelo Senhor. O cristianismo tem um compromisso sério de vidas enganjadas, gente séria que doou a vida em favor da obra de Deus. O Evangelho chegou até nós pelo sangue dos mártires. Quando estudamos a história da igreja, encontramos milhares de pessoas que, pelo testemunho, por assumirem a fé, morreram. A igreja tem raízes, mas para muitos há um cristianismo sem raízes, sem compromisso. Não se deixe enganar. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo é a palavra de Deus, e o Senhor nos dá muitos exemplos de homens de fé. Estes homens foram honrados pela fé, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos,
praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Hebreus capítulo 11, verso 33 e 34. Outros, porém, é que honraram a fé. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, verso 35 a 40. Desembaraçando de todo peso. Há um ditado no mundo que diz: se você não vive para servir, não serve para viver. Isso é verdade, ainda mais considerando a palavra de Jesus afirmando que, ao contrário do que o mundo dita, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Mateus capítulo 20, verso 26. Se você escolher o evangelho de compromisso com o projeto de vida, com certeza ela será tão impactante que o mundo não será digno dela. O cristão tem de fazer diferença, como essas pessoas que tiveram um comportamento diferente, que impactaram o mundo. Homens de garra, de fé, pessoas que olharam para o alto, cujo referencial era o trono de Deus e não qualquer circunstância natural humana. Quanto a palavra diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, verso 1. Estamos sendo advertidos para alcançarmos a vitória em todas as áreas, principalmente para preservarmos até o fim. Uma carreira nos está proposta desde o momento em que assumimos a fé, que assumimos Jesus e que Ele nos assume. E essa carreira exige compromisso. O autor usou aqui uma palavra olímpica. Corramos, ele disse, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Entretanto, temos de nos desembaraçar de todo peso para que corramos eficazmente. Um nadador olímpico raspa todos os pelos do corpo e ainda coloca uma touca na cabeça. Os pelos fazem grande diferença, porque ele estará disputando milésimos de segundo. É isso que o escritor nos ensina: desembaraçar de todo peso. Há muitos excessos que temos de tirar da nossa vida. No contexto judaico, havia muito peso religioso. Os sábados, as cerimônias, religiosidade e legalismos extremos, tudo deveria ser deixado para trás. Eles teriam de andar no amor de Jesus. Em nossa vida, esse peso aparece de várias formas. Em nosso país, dentro do contexto do nosso país, existem pesos que se transformam em maldição, como os que chamam de Lei de Gerson, em alusão ao antigo comercial que estimulava as pessoas a levar vantagem em tudo. No entanto, sabemos que a proposta não é essa. Outro peso é o julgamento que muitos brasileiros fazem do Brasil ao declarar que este não é um país sério. Manifestações e maldições nos acompanhem. É preciso estar atento, vigilante. No contexto de nossa própria vida, antes de começarmos a correr a carreira cristã, precisamos nos desembaraçar de todo o peso que vem nos acompanhando há gerações. Não me refiro a pecado, mas a peso, coisas que aparentemente são insignificantes, mas que nos impedem de chegar ao objetivo final.
Pode ser aquele emprego um tanto nebuloso, aquele amigo duvidoso, aquele namoro não muito na luz. Alguma coisa tem de ser feita para retirar esses obstáculos da nossa vida. Quando o Polo Norte foi conquistado, o primeiro piloto a sobrevoá-lo foi o Capitão Byrd. E a história diz que com ele havia alguns companheiros levando muitos equipamentos. Como lá em cima o ar é muito rarefeito e o avião estava muito pesado, ele ordenou que jogassem fora os equipamentos, a carga toda. As pessoas relutaram, mas naquele momento era a carga ou a vida. Muitas vezes em nossa vida cristã, em nossa carreira, existem alguns pesos que, se não jogarmos fora, nos farão cair. E quem nos orienta sobre o que precisa ser jogado fora é o Espírito Santo. São coisas aparentemente boas e até aceitas, mas que estão nos travando, nos amarrando. Então é melhor jogar fora. Muitas pessoas têm sítios, fazendas, casas de praia, e isto é uma bênção, mas se isso o afastar da igreja, é preciso repensar e colocar as coisas no devido lugar. Afinal, nada pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Conheci um irmão que era uma bênção até o dia em que comprou um sítio. Construiu a casa, piscina, as quadras, e como queria desfrutar tudo porque trabalhava muito para conseguir comprá-lo, ia para lá todo final de semana. Só que ele trabalhava também no sábado, até meio-dia, e só estava livre à tarde. No domingo pela manhã, ele saía cedo para ir ao culto e voltava para o sítio. Depois de um tempo, o sítio tornou-se um grande peso, pois ele tinha tanta coisa para fazer, tanto alface para cuidar, tanta tiririca para arrancar, que quase não ia à igreja. Aquele irmão foi se esfriando na fé. Isso é um peso, isso é um perigo. Para que um casal tem de morar em uma casa com 8 quartos se tem apenas 3 filhos? Por que ter 4 ou 5 carros se a gente só consegue dirigir um de cada vez? É peso. Ter sítio, casa grande, muitos carros não é pecado, mas quando isso se torna um peso, é preciso arrancá-los, desembaraçar. Desembaraçar é demorado e requer paciência. É preciso desfazer o nó, tirar o excesso, lavar a sujeira. O peso tem de ser retirado, porque o mais importante é perseverar até o fim, para sermos salvos. Mateus capítulo 24, verso 13. E do pecado que tenazmente nos assedia. Esta é uma expressão determinada, do pecado que tenazmente nos assedia. Aqui não diz todos os pecados, mas um pecado em particular, ou seja, é aquele pecado que obstinamente nos assedia. É o nosso ponto fraco, é o tendão de Aquiles. O diabo sabe qual é o nosso tendão de Aquiles. Para alguns, o pecado que tenazmente nos assedia é a mentira. Conheço pessoas que não têm nenhum problema de lascívia, de orgulho, mas têm uma facilidade imensa para mentir. Para outros, o pecado que tenazmente os assedia é a lascívia. Assim por diante, o roubo, a sensualidade, a provocação, etc. Há algum pecado assediando você tenazmente? Cuide-se. Desfaça-se dele antes que ele o derrote. Prostre-se, curve-se diante de Deus, arrependa-se e peça perdão. Depois de nos livrarmos do peso do pecado, devemos nos empenhar em caminhar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Quando comecei a fazer os programas na televisão, a primeira coisa que aprendi é que devemos olhar de frente para a câmera, como se estivéssemos falando pessoalmente com alguém. Se tiver de olhar para o lado, deve-se virar a cabeça toda e nunca só os olhos. Se virar apenas os olhos, é como se estivesse desprezando a pessoa. Olhar firmemente para o autor e consumador de fé, e não apenas lançar um olhar, mas virar-se totalmente para Jesus. Olhar para Jesus. Parece um chavão evangélico, mas é o que devemos fazer sempre, perseverantemente. Olhar para Jesus e tê-lo como modelo, como inspiração, como um iniciante da carreira, olha para o seu mestre. É tê-lo como começo, como ponto de partida. Sem Jesus, ninguém está correndo, porque a carreira cristã começa com ele. Olhar para Jesus é tê-lo como ponto de apoio durante toda a carreira. Mas Jesus não é apenas o começo, não é apenas o meio, mas é o início, o meio e o sempre. Isso se torna evidente para nós quando vamos a um velório de algum cristão. Sabendo que o Senhor Jesus é sempre, não há desespero, não há angústia.
Há tristeza devido à ausência, mas há também a certeza gloriosa de que aquele que partiu estará com o Senhor para um novo começo. João, capítulo 11, verso 25. Olhar perseverantemente para Jesus é completar a carreira. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 ou 8. Olhar para Jesus não é fixar os olhos em um crucifixo ou em um quadro. É sim seguir o seu exemplo. Como ele diz, aprendei de mim. Mateus capítulo 11, verso 29. Este é o exemplo a ser seguido, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Em troca da alegria, esta alegria que o mundo oferece é uma alegria totalmente efêmera. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o escárnio, o desprezo, a zombaria, suportou a cruz. Nossa alegria não se resume apenas nesta alegria aqui, do presente. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, nos exorta a nos alegrarmos sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4. E nós, que conhecemos Deus, nos alegramos nele sempre, mas nossa mente é incapaz de imaginar o que o Senhor nos tem revelado. Como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Temos algo muitíssimo mais excelente nos esperando. Por isso, suportemos com temor a nossa luta. Você, rapaz solteiro, chegue puro até o casamento. Talvez seus colegas até o critiquem, mas fuja das paixões da mocidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Tenha um namoro santo. Olhe para Jesus, o exemplo perfeito da obediência e santidade. Evangelho sem cruz não é evangelho. Está escrito no Evangelho de Mateus: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim as dos homens. Mateus capítulo 16, verso 21 a 23. Abracemos a santidade de vida imaculada, pura, não contaminada, não comprometida com o mundo, uma vida voltada para o Senhor. Vivamos de modo digno do Evangelho, levando em conta que a vida eterna é extremamente superior à que vivemos aqui na terra. Vamos deixar a nossa vontade totalmente submissa à de Deus, e é assim que herdaremos a vida eterna. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Mateus capítulo 16, versos 24 a 28. Verdades paralelas. Antes do momento da cruz, o Senhor Deus motiva Jesus com a glória da transfiguração, mostrando-lhe o que aguardava. No Calvário, Jesus estava entre dois ladrões, e foram crucificados com ele dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Mateus capítulo 27, verso 38. No Monte da Transfiguração, estava entre dois santos de Deus, Moisés e Elias.
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus capítulo 17, versos 1 a 3. No Calvário, Jesus estava nu. Tiraram todas as roupas dele, o que é uma grande vergonha para qualquer um, mas principalmente para um homem naquela época. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Mateus capítulo 27, verso 31. No Monte da Transfiguração, a roupa de Jesus transparecia, o branco brilhava de maneira estrondosa. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mateus capítulo 17, verso 2. No Calvário, há o grito do Senhor, porque o Pai lhe havia virado o rosto. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus capítulo 27, verso 46. No Monte da Transfiguração, há a voz cálida de Deus honrando a Jesus. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa o envolveu. Eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus 17, verso 5. O exemplo dos heróis da fé. Olhamos também para a transfiguração, para o céu, para a glória que nos está proposta, porque depois de passarmos por tudo, estaremos com o Senhor, assentado à destra do Pai. Depois de passarmos pela poluição deste mundo, por situações aparentemente tão difíceis como as muitas que enfrentamos neste mundo de nossa peregrinação, estaremos junto ao trono de Deus. Precisamos nos desembaraçar do peso, do pecado e olhar para o Senhor. Conclusão. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Hebreus capítulo 12, verso 3. Reflita, aprecie maduramente. Isso quer dizer, não desmaie, não ceda, não afrouxe. Pelo contrário, olhe para o Senhor. Há motivação maior. O cristianismo, a fé em Cristo, não está baseada em figuras, em símbolos, mas, essencialmente, é compromisso com Jesus. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 8. Não podemos ceder terreno. Alguns começam bem, mas vão cedendo até que a fé, o amor se desvaiem. É preciso ser fiel ao Senhor, comprometer-se com Ele, ter o coração rendido a Ele, cultivar o amor pela oração, pela palavra, pelo testemunho, não afrouxar, não desmaiar, lançar fora o excesso, todo o peso, abandonar esse pecado que tenazmente nos assedia. É como um míssil disparado para o alvo. A barreira contra o pecado é o sangue de Jesus. A carreira, o prêmio não é para aquele que chega em primeiro lugar. Deus não tem essa preocupação. Nas Olimpíadas, a preocupação é buscar o primeiro lugar. Mas, para o Senhor Deus, o que conta mesmo é que cada um chegue. Alguns chegam antes e outros horas depois. Mas o importante é chegar até o final. Aqueles heróis foram fiéis, comprometidos, entregaram-se, pagaram um preço, empenharam a vida pelo Senhor. E nós, hoje, gozamos de liberdade. Podemos pregar o Evangelho, testemunhar, viver como cristãos sem nenhuma pressão política ou policial. Somos livres. Olhando hoje firmemente para o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para ele, desembaraçando de todo peso. Olhe sua vida e veja o que está pesando. Olhe para Jesus, talvez você esteja com a visão errada do Evangelho. Ser cristão não é apenas ir ao culto, ficar 2 horas e depois ir embora. Não é uma questão de ser da igreja tal, é ser da igreja de Jesus. É o que você é, pedra viva. Temos exemplos de pessoas que derramaram o próprio sangue e muitas lágrimas, pessoas que preferiram morrer a comprometer a fé.
gente que investiu tudo no reino do Senhor, que você possa abrir o seu coração, fazer um pacto com o Senhor Jesus e assumir um compromisso com Ele. Seja perseverante e sério diante do Senhor e não ceda terreno para o diabo. Talvez a sua vida não esteja tão limpa, talvez o seu namoro esteja sujo, talvez a sua fé esteja capitulando. Talvez você não se emocione nem se quebrante mais ao ler a Bíblia. Talvez você esteja remisso na oração. Talvez as dificuldades tenham desanimado você. Consagre-se novamente ao Senhor. Mostre-lhe o seu desejo de caminhar olhando para Ele. As cidades de Sodoma e Gomorra estavam marcadas pela iniquidade e foram destruídas. Apenas uma família saiu dela. Ló, sua mulher e 3 filhas. Houve uma ordem do Senhor dizendo que ninguém olhasse para trás. A mulher de Ló não obedeceu e se transformou numa estátua de sal. E Jesus nos adverte: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas capítulo 17, verso 32. Você que já saiu, que já deixou Sodoma para trás, já deixou o mundo, caminha agora sem olhar para trás. Jesus disse que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, verso 62. Nossa vida é marcada pelos recomeços. Você não pode desmaiar. Prossiga, caminhando com o Senhor, olhando para Ele que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Você nem imagina a alegria que está proposta para você. Vale a pena deixar todo peso e embaraço e prosseguir olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Se há um pecado específico que tenazmente, como um míssil, persegue você, erga a barreira do sangue do Cordeiro e refugie-se nele. Fale com o Senhor que você quer voltar ao início de tudo, quer tê-lo como seu tudo. Há uma nuvem de testemunhas que honrarão a fé e foram honrados pela fé. Que você também seja um desses. Que Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.